Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está aí hoje para fazer a reflexão do livro de Provérbios, no capítulo 20, tá bom? E alguns desses versos, tá? O que eu escolhi como base para a gente entender todos os outros conselhos que serão dados neste capítulo é o que está no capítulo 20, no verso 5, que diz assim: olha, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão das águas profundas, quais são as características delas, né? E eu descobri que as águas profundas, elas são mais frias, são mais densas, são mais salgadas, têm menos vida e menos luz, tá? Além disso, elas se mantêm estáveis durante séculos, sem mudar a sua salinidade, sem mudar as suas características, né? Enfim, se movimentam de uma forma muito lenta. É, Para a gente entender qual é a questão da salinidade, como isso atrapalha a questão da vida e nas águas profundas, isso é uma realidade muito forte. A salinidade dos mares é normal, ele está em 35 gramas por quilo, digamos assim, tá bom? No Mar Morto, por exemplo, está em 81 gramas por quilo. Isso é muito grande, a impossibilidade de vida ela é muito maior. Então, quanto maior é a quantidade de sal, menor a quantidade de vida. E nesse caso das águas profundas, elas concentram maior salinidade, elas concentram maior densidade. Tudo isso faz com que, e como tem menos luz, os animais que habitam, né, que vivem por ali, é muito comum a gente ver, por exemplo, peixes que têm olhos, mas não enxergam. Então são características as águas profundas. E aqui no texto, então diz assim, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. E a gente sabe que a Bíblia também diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então quando ele diz assim, olha, o homem de inteligência sabe descobri-los, esse descobri-los no original também pode ser traduzido como educá-los. Então o homem sábio é aquele que, apesar de viver numa condição de que já vem por séculos, por décadas, por gerações, né? De águas densas, de uma família, talvez, de herança negativa que venha sido recebida de vô, pai, filho, neto e assim vai, né? Sabe como educar essa maldade que está no coração. E existe uma maneira uma das maneiras mais antigas que existe para você poder tornar a água salgada em doce é a destilação. É você fazer com que o sal ele permaneça embaixo e a água seja evaporada, então ela suba. Então, na verdade, nós precisamos aprender a elevar também os nossos pensamentos, elevar o nosso coração. E a única maneira de fazer isso é com a nossa comunhão com Deus, através da oração, do estudo profundo da Bíblia, do ajudar o nosso próximo, reproduzir o caráter de Cristo no nosso caráter. Outro texto que me chama a atenção está, então, agora sobre tudo aquilo que precisa ser educado, tá bom? Então, o capítulo aqui vai trazer algumas coisas para a gente educar. Por exemplo, no verso 21, diz assim: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Tem um outro ditado, se não me engano, é japonês, ele diz assim: olha. Fácil se tem, fácil se perde. Então, na verdade, os filhos deveriam ser educados não a esperar pela herança, mas a estar trabalhando para que eles mesmos possam estar adquirindo os seus bens, a sua manutenção, né, aquilo que eles tenham. Verso 18 diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Então, faze a guerra com prudência. É interessante você pensar que ninguém sabe tudo. Então aqui está dizendo que é mediante conselhos que a guerra pode ter bom êxito. Então quanto mais conselhos nós pegarmos, nós buscarmos para planos, para atitudes, para sonhos, para projetos, mais fácil será alcançar o seu êxito, tá bom? E Ellen White diz que nós deveríamos estar buscando realmente assim conselhos de pessoas que sejam tementes ao Senhor, que claramente tenham uma vida de intimidade com Deus, tá bom? Isso para tudo. Verso 14 diz assim: nada vale, diz o comprador, mas índice então se gaba. Nós devemos ser
honestos em todas as nossas negociações, tá bom? Quer seja nas vendas, quer seja num outro tipo de relacionamento em que a gente possa ser ganhando e o outro perdendo, a gente tem que aprender a dizer exatamente o que é e o quanto vale e quais são os problemas daquilo, tá bom? E interessante que com esse verso aqui, verso 14, se liga ao verso 6, que diz assim, olha, muitos proclamam sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Então, neste caso, é como se ele dissesse assim, olha, muita gente se acha o tal, fala bem de si mesmo, né? Mas, na verdade, quem é que é fiel mesmo? Quem que é a pessoa boa? Porque a gente sabe que os bons e os humildes não saem por aí proclamando a sua bondade nem a sua humildade. São os outros que devem declarar isso a respeito de si mesmos, né? Uma cidadezinha, essa é uma ilustração, né? Uma cidadezinha fez uma campanha, digamos assim, para eleger quem seria a pessoa mais humilde de toda a cidade. E fizeram por votos e tudo mais, então declararam que aquele senhor era o mais humilde de todos, e foram lá naquele dia, fizeram uma festa e colocaram nele uma faixa, né? Dizendo assim, a pessoa mais humilde desta cidade. No dia seguinte, quando o comércio se abriu, as pessoas estavam na rua, lá estava aquele homem andando pelo meio da rua com a faixa estampada, o homem mais humilde da cidade. Naquele momento, os organizadores do evento foram lá e retiraram a faixa dele. Humildade não é alguma coisa da qual se gaba, da qual você deve falar dos seus dons, da sua bondade em relação aos outros ou em relação a Deus, enfim, né? É algo que as outras pessoas devem ver em você e que Deus deve declarar a seu respeito. E os dois últimos versos, que tem a ver com necessidade de educação, Provérbios capítulo 20, verso 1, diz assim, a bebida forte é escarnecedora e alvoroçadora é o vinho. E quem é por eles vencido não é sábio. 150 vezes a Bíblia, o Antigo Testamento fala fala a respeito do vinho, né? E 1/3 das vezes fala contra o vinho, que você não deve estar bebendo. Eu conheci um senhor no distrito em que eu estava. Quando eu cheguei, ele dizia que ele bebia um cálice de vinho com orientações médicas. Eu disse para ele, falei assim, olha, se você quer realmente o benefício do vinho, use o suco da uva, né? Sem o malefício do álcool. Não quis. Quando eu saí de lá, aquele cálicezinho de vinho tinha transformado um homem agora em agressor da sua esposa. Bem, por isso que a Bíblia diz que aquele que é vencido pela bebida não é sábio. E por fim, verso 10 diz assim, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Para a gente entender o contexto desse verso, a gente tem que ir lá para Deuteronômio, capítulo 25, do verso 13 ao verso 16. 2 vezes nesse capítulo ele diz que o peso diferente ele é abominável ao Senhor. Era comum na antiguidade os vendedores, né, no caso, eles terem 2 pesos. Um mais leve, que era para você poder comprar as coisas, e outro mais pesado, que era para você poder vender as coisas. E isso era justo naquela época, tá bom? Porque era assim que os comerciantes podiam ter algum lucro. O problema não era ter 2 pesos. O problema era utilizar, então, agora pesos diferentes. Tá bom? 2 pesos e 2 medidas. Então agora você pega um peso mais leve e junta com um peso mais pesado para que você possa obter lucros maiores. E isso é errado. A Bíblia ela proíbe a gente a emprestar, por exemplo, para irmãos, para conhecidos, para pessoas da igreja, por exemplo, né, digamos assim, a juros. Ellen White diz, então, que se você vai emprestar, que você logo pegue um dinheiro que você possa dar, para que evite problemas depois de você não receber e ainda ficar chateado, brabo com outra pessoa. Assim você evitaria questões de discórdias dentro da família. Você só pode emprestar a juros para pessoas que sejam desconhecidas, de acordo com a Bíblia, né? Para estrangeiros, tá? A noção disso é você realmente assim fazer bem para aqueles que são da mesma fé e mesmo assim permitir que outras pessoas que não têm a mesma fé que você, não acreditem nas mesmas coisas que você, ainda assim possam ter o benefício de receber algum dinheiro emprestado, tá?
Em todas essas questões, nós precisamos estar educando o nosso coração. Esse é o conselho da Bíblia. Sem ganância, sem querer extorquir as pessoas, mas que seja justo, né? Todo o procedimento de compra, venda, de empréstimo a juros que seja feito. E é sábio também educar o coração a não depender de bebidas, não depender de nada daquilo que seja estimulante e que possa viciar. Deus está dizendo para mim e para você então agora que nós devemos educar o nosso coração para que ele possa se tornar potável. Deus te abençoe, Deus te guarde, tá bom? E que o livro de Provérbios possa trazer cada vez mais sabedoria e luz para as nossas vidas. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Amém. Tchau.